Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, queridos ouvintes da Rádio Baruch FM, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Direito e Justiça, apresentados por mim, Andréa Modolin, diretamente da OAB Lapa. Hoje entrevistaremos Alexandre Mota, consultor e sócio-diretor do Grupo Enrise, empresa atuante em São Paulo, com formação e pós-graduação em marketing pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atuou durante 5 anos em escritório jurídico, como responsável pela área de desenvolvimento de negócios e comunicação com clientes. É palestrante oficializado pela OAB, tendo recebido inclusive a medalha do mérito jurídico. Escreve artigos de relevância para o mercado atual e é autor dos livros Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda e o Guia Definitivo do Marketing Jurídico. Apresenta também o programa de entrevistas Conversa Legal, focado na interatividade dos profissionais do setor jurídico. Desde 2002, mantém, através de sua consultoria, uma clientela de inúmeros escritórios jurídicos sob sua responsabilidade de atuação e crescimento em marketing ético. Boa noite, Alexandre, muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada de aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, André, obrigado pelo convite aí para falar um pouquinho do marketing jurídico para o advogado, né? Estou aqui para responder o maior número de casos aí possíveis. É assim, a gente vai fazer mais... Você vai me contar mais do que eu vou perguntar. Eu queria primeiro começar essa sua interesse pelo marketing jurídico. Você fez ESPM, né? Isso. E eu queria saber qual foi o seu interesse pelo marketing jurídico. Porque marketing é uma gama muito grande, exato, né? A gente começar do começo. Assim, você me contar e para os nossos ouvintes também. Legal. Na verdade, a minha formação é marketing pura e eu fui chamado para trabalhar no escritório de advocacia. Quando eu entrei no escritório, eu nem sabia o que era código de ética, provimento 94, né? Então, comecei a estudar, comecei a entender quais eram as limitações do advogado e tracei um planejamento para o escritório, para expansão, para novos negócios e tal. E deu muito certo, na verdade, né? O sócio também era bem proativo e eu fiquei 5 anos no total. Mas quando eu entrei no escritório, tinham 9 pessoas. E em função desse planejamento que eu criei, que a gente foi operacionalizando, em menos de 2 anos e meio, depois que a gente começou a colocar a mão na massa ali, já tínhamos passado de 9 para 60 pessoas. Então vocês fazem gestão de pessoas também? Também, né? Então a gente entrou ali com uma gana ali de querer crescer mesmo, de trazer, tanto que a gente começou só como tributários, depois expandimos para outras áreas, trabalhistas, societários, mas o fato é que eles cresceram de 9 para 60 pessoas, saíram do centro de São Paulo, passaram para o Itaim, e eu fiquei 5 anos e saí do escritório justamente para montar em Enrise, para mostrar, porque eu aprendi ali na prática, né? Sendo uma pessoa de marketing dentro do ambiente jurídico, eu aprendi na prática, com um acerto e erro, né, como implementar as ações, porque uma coisa é você falar na teoria, né, do marketing, código de ética, outra coisa é você implementar as ações no dia a dia, quando o advogado está pensando em prazo, está pensando em outras coisas, e a gente vem falar com... É estressante. Exato, então são mundos muito diferentes, né, tanto a advocacia quanto o marketing. Conciliar esses dois realmente foi um aprendizado aí que eu fiquei nesses 5 anos. E aí eu saí, montei a Enrise e desde 2002 eu estou ajudando o advogado em mostrar como implementar, sempre baseado em código de ética, né? Porque eu acho que a gente tem que respeitar as regras do jogo, mas dá para fazer muita coisa, né? Então a gente vem implementando, ajudando o escritório, principalmente o pequeno e o médio, a implementar as ações da maneira correta. Então esse comecinho veio, na verdade, eu brinco que eu caí de paraquedas, né, no marketing jurídico, porque eu não sabia nem que existia. E quando eu entrei no escritório de advocacia, né, para operacionalizar 2002, o marketing... acho que já tinha algum trabalho. Já tinha alguma coisa, né? Não era tão intenso. Não era passar cartão só, né? Exato. Não era tão intenso quanto hoje, né? Mas já tinha algum princípio ali do marketing jurídico.
meu aprendizado ali foi bem na mão na massa mesmo, como operacionalizar cada ferramenta possível do marketing. A assessoria de imprensa faz parte do marketing jurídico? Faz. Na verdade, é uma das principais ferramentas, né, para o advogado se mostrar o seu conhecimento no mercado. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Muitas vezes o advogado ele pensa assim, vou contratar uma assessoria de imprensa, ela vai me colocar no valor econômico e eu vou ganhar um monte de cliente porque eu aparecer no valor econômico. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, primeiro, o que acontece? A gente precisa criar uma rotina interna. Não existe nenhuma assessoria de imprensa no mundo que consiga te colocar em mídias se você não tem conteúdo, né? Então existem várias rotinas, tanto rotina de artigos quanto rotina de palestras, enfim, gerar um conteúdo próprio do escritório que eles precisam para te colocar em evidência, né? E muita gente não percebe isso. Ele contrata uma assessoria de imprensa, fica pagando lá 5, 6 meses só para criar rotinas internas sem ser exposto a mídias grandes, que a gente, na nossa consultoria, a gente primeiro cria as rotinas para depois trabalhar uma assessoria de imprensa. E um outro ponto que é muito percebido pelo mercado, mas que não é uma realidade, é a pessoa achar que vai sair numa mídia grande e automaticamente as pessoas vão contratá-la, né? E também não é verdade, porque você precisa de uma ação, aliás, da pós-ação, né, que eu falo. Toda ação tem um pré e um pós. E o pós de uma ação de aparecer numa mídia grande seria justamente você mostrar para o mercado que você apareceu, porque tem muita gente que não assistiu na hora e tal. Então você tem que usar os outros pontos, redes sociais, a sua própria newsletter, para mostrar, saímos aqui, somos relevância no mercado, as pessoas gostam de ver o nosso tipo de informação. Essas revistas que fazem uma coletânea dos melhores advogados do mercado, DNA, essas revistas, análise. Então, é uma fortuna você colocar o seu escritório lá dentro, né? Então, aí você está falando de potencial econômico e não mesmo de capacidade de produção de conteúdo. Você sabe que existem 2 tipos, né? Então, tem a análise e tem a DNA do grupo análise. Tem uma outra, mas que é mais distante. Mas para o advogado, a análise e a DNA. A DNA você paga, né? Você pagou, se você, lógico, tiver uma estrutura adequada, você pagou e aparece. Simples assim. Agora, a análise é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não existe dinheiro no mundo que você consiga comprar para aparecer na análise. Eles fazem uma pesquisa com o mercado e se você aparecer como relevante para aquele setor que você trabalha, aí você aparece na análise sem custo nenhum, né? Mas você precisa ser relevante. Por isso que quando a gente começa a trabalhar no escritório, tanto um pouco de política? Desculpa, Alexandre. Eu não sei nem se existe uma politicagem por trás e tal, mas vamos dizer assim... Eu sempre vejo os mesmos na análise. Eu conheço muito escritório bom também que não tem dinheiro para estar prospectando em assessoria de imprensa, em outros, em palestras, porque isso exige tempo e dinheiro, você sabe disso. Tempo com certeza. Uma vez que você tem uma estrutura, você tem uma rotina e você está fomentando o seu nome no mercado, é muito difícil quando alguém te pergunta, você não referenciar. Por exemplo, você tem um advogado criminal, né? Que ele está constantemente lá, escrevendo artigos, dando palestras, fazendo entrevistas na televisão ou na rádio, enfim. E você está assistindo, você está consumindo, entendendo que esse cara é relevante no mercado, na hora que alguém te perguntar quem você lembra da área criminal, você vai lembrar do cara, né? Sim. Né? Então, o foco, principalmente da análise, é esse é o formato. Você vai entrevistar o mercado e o mercado que vai te referenciar quem que gosta. Entendi, ali na como se fosse tantos cliques no... Mais ou menos. Entendi. Então, às vezes, eu conheço muito advogado que tem o conteúdo
muito bom, aliás, que tenha o conhecimento muito bom, Ele tá fechado. e ele é fechado, ele não se expõe, ele fica na bolha, exato. E aí o que acontece? O mercado não conhece ele é muito bom tecnicamente, mas o mercado não conhece ele. Então eu tenho certeza, né, que você falou da análise que aparece sempre os mesmos, esses caras se expõem, então eles estão constantemente lá na cabeça do mercado, mas tem um monte de advogado que deveria estar lá, pelo conteúdo que eles têm. Não, é isso que eu estou perguntando, Né? eu conheço, Com certeza. e acho que tem muita gente com material excelente. Com certeza, não tenha dúvida. Eu particularmente, desde 2002 aí, né, conheço um monte de advogado que eu falo, meu Deus, como esse cara não é referência no mercado, mas é que nem você falou, ele está numa bolha, ninguém conhece ele, só os trabalhos próximos dele que são relevantes para o cliente dele, né? Então o mercado não conhece, então ele fica desconhecido perante todo mundo. E agora com a tecnologia, com as startups, vai conhecer menos a pessoa e quem tiver mais acesso a conteúdo tecnológico. Conteúdo tecnológico. Hoje essa inovação na advocacia é uma coisa que não a advocacia do futuro. Não volta atrás. Não volta atrás. Mas eu acho que nem foi a Revolução Industrial, agora a Revolução Tecnológica. A gente tem que estar. Ninguém morreu de fome na Revolução Industrial, morreu? Não, é questão de se adaptar e se modernizar. Os dias de hoje são assim. Não sei se estou errado. Não, tá certíssimo. É o advogado 4.0 que eles falam, né? Lógico, eu acho que existe um gap ainda entre esse advogado 4.0 e a realidade do mercado, né? Porque é fácil você pegar um Pinheiro Neto, pegar um escritório grande que tem financeiro para investir em robotização, em ferramentas do mercado, e pegar aquele cara mais simples, né? Que tem um escritório pequenininho. Então existe um gap ainda, mas é uma coisa que só se caminha para ir, não adianta voltar atrás. É a mesma coisa que o cara ficar batendo na tecla ali que ele quer continuar usando a máquina de escrever dele, né? Ele já ficou para trás. Não tem nem fita, sabe aquela fita da máquina? Fitinha que batia ali. Da datilografia. E agora vamos conversar sobre esse livro, Marketing Jurídico, os dois lados da moeda. Do que se trata, Alexandre? Os dois lados da moeda foi uma tentativa de criar realmente os dois lados, né, uma visão diferente entre o consultor falando de marketing jurídico e o advogado falando de marketing jurídico, né? Então, tanto que o livro é dividido em duas partes, eu escrevendo e um advogado escrevendo. Então você vê eu falando das teorias, de como implementar as ferramentas e tal, e ele falando uma visão mais do dia a dia, né? Também pró-marketing jurídico, lógico, mas tendo um olhar um pouquinho diferente. Então esse foi o nosso primeiro livro, graças a Deus foi um sucesso aí, o que gerou a necessidade de criar o segundo, que é o Guia Definitivo do Marketing Jurídico, onde aí eu exponho todas as possibilidades. Hoje a gente tem no mercado, só para você ter ideia, no mínimo aí 60 possibilidades de atuação em termos de marketing jurídico. 60 ferramentas que eu chamo de atuação no marketing jurídico. Qual é a editora? Letras Jurídicas. Editora Letras Jurídicas. Estou perguntando porque eu vou procurar para ler. No meu site tem. No meu site tem o link direto para a editora. E qual que é o seu site? www.inriseconsultoria.com.br. Então quem quiser acessar, tem uma parte lá de livro e tem um link direto para o site da editora que ele consegue comprar online. Então surgiu a necessidade desse segundo livro, Guia Definitivo do Marketing Jurídico, onde eu exponho essas mais de 60 ferramentas para o advogado implementar. E a minha ideia foi mostrar como implementar. Não falar que existe, não falar que é importante, mas falar como implementar. Por isso que eu chamei de o Guia Definitivo, porque eu mostro o passo a passo. Mesmo. Exato, o passo a passo de como implementar. Entendi. E os dois foram super sucesso. Graças a Deus. O guia ainda está... nós lançamos, acho que foi final de 2017, né? E graças a Deus tá dando bastante resultado. Agora eu vi que você é um palestrante oficial da OAB, né? Recebeu a medalha de mérito jurídico. Como que isso aconteceu? Porque na verdade eu sempre tive essa vontade. Porque na verdade eu sempre tive essa vontade, né, de falar para o advogado, né, de mostrar, levar informação para o advogado. E foi instintivo mesmo. Eu quis bater na porta das OABs e falar, olha,
é importante esse tema, né? Eu queria elucidar algumas dúvidas que acontecem. O advogado não sabe fazer marketing. Grande maioria não, mas com uma ajuda, né? Com um guia, vamos dizer assim, a gente consegue implementar bastante coisa. Então eu comecei a dar palestra, aí uma palestra de uma pessoa de uma subseção que estava na palestra que eu dei, me chamou para outra, e a coisa começou a virar do boca a boca ali. De ética, né? Mas você sabe que eu até escrevi um artigo que fala isso. Eu falo assim, como que é o nome do artigo? Mudar o código para quê? Né? O nome do artigo é esse. E foi um pouquinho antes de sair o novo código de ética, né? Que não teve muitas alterações, mas veio aí para incluir algumas coisas. Então eu lancei esse artigo um pouquinho antes. E o artigo falava o seguinte: para que você quer um código com novas ferramentas, né, com inclusão de novas possibilidades, se nem as que pode você faz? Você usa. Exato. Tô certo, é isso? Exato. Então, quer dizer, a gente tem 60 possibilidades de atuação hoje, dentro do código de ética lícitas. Você não usa nenhuma. Para que você quer mais? Para continuar não usando nenhuma? Né? Então, a reivindicação viria de uma pessoa que já usou tudo e queria mais. Mas a maioria não usou, nem sabe como usar. Na verdade, não é que não sabe usar, é que não foi preparado para isso. Não saiu da faculdade com esse conhecimento. Né? A gente estuda muito código, muita lei, muito processo, assim, e não tem esse cabedal dessa informação. Ninguém falou como arrumar um cliente, como se expor nas mídias sociais. Aí que entra o Alexandre. Aí entra o Alexandre. O Alexandre vem, o grupo InRise é famoso, né? Eu sou suspeito para falar, mas graças a Deus a gente criou um nome em cima dessa vontade de levar informação, de ter uma coisa sem falhas, né? De tentar ajudar o advogado, de customizar nossos projetos para a realidade de cada um. Então é muito difícil você falar de ferramentas gigantes quando o cara às vezes não consegue tirar dinheiro nem para sobreviver ali no dia a dia. Então, customizar um plano, né, as etapas de um plano, essa é a minha função, ajudar o advogado, principalmente o pequeno, a elevar a sua carreira, ganhar mais, ter mais rentabilidade. Eu aprendi isso na pele, porque eu estou no mesmo lugar há 30 anos, só que eu vinha de um padrão. Entendi. Padrão fechado, fazer petição, audiência, né? O cliente vinha assim naturalmente. Entendi. Aí, de repente, eu passei para outro padrão. Aí eu comecei a pesquisar e ver o que era marketing jurídico, aprendi várias coisas, fui ver em palestras, leituras, né? Contratei uma pessoa também para me ajudar. Que legal. Porque eu falei assim, eu sozinha não sei fazer isso, eu não sei. Isso é ideal. Não sei o que é a palavra prospectar. Entendi. E aí é o que eu aprendi, que a gente tinha que gerar conteúdo para isso. Sim. Porque na verdade você está vendendo serviço, né? Você não está vendendo um objeto. É verdade. Quem disse que você é obrigado a confiar em mim? É verdade. Não é? Exato. E é sensacional isso. Agora fica um alerta aí. Eu vejo muita palestra que o cara sabe falar de marketing digital e ele vende como marketing jurídico. Eu já observei isso também. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Qual a diferença dos dois? O marketing digital, né, é extremamente importante, mas ele é uma das 60 ferramentas que você pode implementar no escritório. Gente, vamos comprar esse guia. Porque se você pensar que você pode implementar um monte de ação dentro do código de ética, você está implementando uma, né, você está aquém ali do que você pode explorar. E eu vejo muito isso. Eu vejo o cara vendendo uma palestra, um livro, enfim, que ele fala só de marketing digital, uma das ferramentas, mas ele vende como se fosse marketing jurídico completo. E o advogado, que não é obrigado a saber o que é marketing jurídico, compra aquela ideia e fala, marketing então é rede social, Facebook e LinkedIn. Tal. E ele está completamente enganado. Ele está falando de uma fração ali do marketing jurídico. Então fica esse alerta aí que eu vejo um monte de advogado me falando. Tem que se expor também. Sim, um pouco. Exato. Mas eu fico nervoso com esse pessoal que engana o advogado, porque você está enganando. Se você está falando que uma fração da coisa é ela toda, você está enganando o advogado, né? Então fica o alerta aí. Não, e opera contra você também, né?
E aí muitas vezes eu vou no escritório, eu vou conversar com a pessoa, ele fala assim, não, mas rede social a gente tem. Todas. Então a gente implementa. Instagram, LinkedIn. E aí ele fala assim, então o marketing jurídico a gente já tem. Entendi. Eu falo, não, mas e o resto? E esse programa de entrevistas Conversa Legal? O programa já tem 10 anos, né? E também surgiu dessa necessidade da gente ter o advogado tendo uma voz no mercado, o advogado levando informação, né? O programa ele é veiculado aonde? O estúdio agora me deu um branco no nome do estúdio. A gente faz a gravação todo começo de mês, então a gente grava 5 entrevistas e depois a gente vai soltando, porque eu tenho um site só do programa. Então é um web... É um web, exato. Então o site chama inriseconversalegal.com.br. Então todas as entrevistas são colocadas lá. Então a gente vai no estúdio, grava 5 entrevistas no começo do mês, depois a gente vai soltando no site. E quando o advogado tem um conteúdo legal, diferente, né, que não foi falado ainda no programa, a gente chama, a gente coloca. Entendi. É uma oportunidade também de iniciar o advogado numa versão mais pública. Sim. Ele vai perder a inibição, você é muito tranquilo para falar, é uma oportunidade também. Exato, né? Com certeza. É uma coisa que o advogado não entendeu ainda, principalmente os mais velhos, quem começa agora tem essa visão maior, só que eles começam em escritórios de mais velhos, né? Uhum. É assim, o colega, ele não é um rival, ele é um companheiro de trabalho. Com certeza. Uma coisa meio Silvio Santos de falar, mas é verdade. Ele pode te trazer alguma coisa bacana. Ele não está disputando com você. É essa visão que a gente tem que ter. Com certeza. Não é? Com certeza. Tem alguma dica para os nossos queridos jovens advogados aqui? Para mim também? Você queira deixar? Na verdade, a gente sempre fala o seguinte. Primeiro estudar bem a fundo, entender o que é o marketing jurídico, justamente para não cair nessas ciladas do pessoal que vende uma coisa só, achando que é o completo. E segundo, então tem livros, não só o meu, mas tem um monte de livro bom no mercado falando de marketing jurídico, tá? Então primeiro estudar. Segundo, colocar em prática. Eu sempre falo isso nas palestras. Não existe projeto de marketing que dê certo só na linha do pensamento, né? Então a gente pode criar uma estratégia super eficaz que, se não colocada em prática, não vira nada, né? Então essa é a minha dica principal. Então faça, nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas que faça um pouquinho. Escreva um artigo aqui, tente dar uma palestra ali, né? Comece a fazer se entrosar em eventos, comece a se projetar no mercado, né? Certo. Alexandre, você não quer deixar seu e-mail para qualquer pessoa entrar em contato, quem tiver curiosidade, ou mesmo para consultar você, que eu acho assim, o seu serviço essencial hoje. Lógico, com Pode certeza. falar. É alexandre.mota, com 2 T's, @grupoinrise.com.br. Eu vou soletrar em Rise que as pessoas erram muito. Então é INRISE. Então, grupoinrise.com.br. Alexandre, muito obrigada por aceitar nosso convite. Infelizmente, a nossa entrevista terminou. Eu que agradeço aí o convite para falar um pouquinho, e sempre estou à disposição aí para a gente bater um papo. Queridos ouvintes, esse foi mais um programa Direito e Justiça, apresentados por mim, Andréa Modolin, diretamente da OAB Lapa. Recebemos aqui nosso querido Alexandre Mota. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Aproveitem para sugerir outros temas em nossas redes sociais. É um prazer interagir com vocês. Não perca o nosso programa, pois você é nosso convidado. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.